Irmãos e irmãs em Cristo, acabamos de ouvir o Evangelho nos narrando a história dos discípulos de Emaús. O mesmo texto de hoje foi apresentado pela igreja a nós durante a oitava da Páscoa. Por isso, penso que todos nós já somos familiares, já conhecemos muito bem esse texto. E o texto dos discípulos de Emaús, sendo um dos textos mais lindos, mais belos da Sagrada Escritura, ele pode ser entendido a partir de diferentes perspectivas. Uma das perspectivas que eu mais gosto, aquela que eu usei na oitava da Páscoa, diz que o texto de hoje nos mostra a missa. O texto de hoje é um pequeno resumo, é uma pequena apresentação da missa. O que aconteceu com os discípulos de Emaús? Não reconheciam a presença de Jesus. Jesus começou a narrar as Escrituras, o coração deles ardia. De repente, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus no partir do pão. Com a missa, com a Santa Missa, acontece a mesma coisa. Nós temos na Santa Missa duas mesas. A mesa da palavra, que deve arder o nosso coração, e a mesa da Eucaristia, que nos faz reconhecer, que nos faz receber Jesus. Com todo respeito aos nossos irmãos que são separados, mas nós não somos protestantes. Nós não somos a igreja da palavra, nós somos a igreja do corpo, do sangue, da alma e da divindade, do Cristo que é gente, é vivo e está no meio de nós. Por isso, a partir do Evangelho de hoje, nós podemos ver a missa. Como que nós nos encontramos com Deus a partir da palavra, e nós também nos encontramos com Deus a partir da Eucaristia. Uma outra perspectiva, e essa que eu gostaria de refletir com vocês hoje, é a perspectiva que nos mostra que este Evangelho apresenta a misericórdia de Deus, a importância da comunidade na nossa vida, e este Evangelho também nos mostra como que nós cristãos, como que aqueles que estão com Cristo devem se comportar no mundo. Por que este Evangelho é um Evangelho que fala da misericórdia? Por que este Evangelho é um Evangelho de Jesus misericordioso? Vocês lembram, no domingo passado, o Evangelho nos falava sobre Tomé. O que aconteceu com Tomé? Tomé não havia visto o ressuscitado. De repente, Jesus aparece a ele, e quando Tomé toca em Jesus, Tomé reconhece que era Jesus que estava lá. Jesus não abandonou São Tomé. Os discípulos de hoje também não foram abandonados por Jesus. O texto diz que eles saíram de Jerusalém e estavam indo para um povoado vizinho, um povoado chamado Emaús. Eles estavam deixando a comunidade. Olha, este detalhe para mim é um dos detalhes mais bonitos do Evangelho. O que significa deixar Jerusalém? Eles deixavam Jerusalém. Quem que estava em Jerusalém? Em Jerusalém estava os apóstolos. Em Jerusalém estava Nossa Senhora. Em Jerusalém estava a igreja. Da mesma forma que Tomé fez, esses dois discípulos estavam fazendo. Eles estavam deixando a tradição apostólica. Eles estavam deixando a comunidade de fé. E olha, Jesus não os abandonou. Jesus vai ao encontro deles e Jesus revela a cada um deles quem Ele é. Como que Jesus é misericordioso, mesmo aqueles que abandonam a comunidade de fé, abandonam a igreja, abandonam a tradição, Jesus não os abandona. Porém, nós também podemos perceber a importância da igreja. A importância da igreja. Existem pessoas que dizem assim: eu rezo na minha casa, eu tenho a religião do meu jeito, o mais importante é que eu faço caridade, o mais importante é que eu sou bom. Entre eu e Deus é uma relação tão próxima que eu não preciso da igreja. Esta pessoa não está totalmente errada, porque a caridade é extremamente importante. Existe uma passagem na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 8, que diz que a caridade cobre uma multidão de pecados. Não é porque uma pessoa vem à igreja que ela está santa.
Não é porque uma pessoa vem à igreja que ela está salva. Não é porque um padre celebra a missa que o padre é santo. Porém, Deus nos quer na comunidade. Deus nos quer na igreja. Por que Deus fundou a igreja? Por que Jesus fundou a igreja? Diz o Concílio Vaticano II, porque Deus quer nos salvar em comunidade. Deus quer nos salvar junto. À medida que as pessoas se afastam da comunidade, da igreja, do grupo, elas se afastam do próprio Jesus. As palavras de Jesus há 2000 anos atrás, que mostra a importância da comunidade, a importância de pessoas, vem se mostrar na nossa realidade no dia de hoje. O que acontece quando as pessoas ficam muito sozinhas? As pessoas ficam doentes. Conversando com uma pessoa próxima ao padre, uma pessoa da minha confiança, essa pessoa estava morando em outro país, depois ela veio para Macau para ficar com a família, e como está acontecendo com todo mundo que é fora de Macau e vem para Macau, quando chega na cidade precisa fazer a quarentena, precisa ficar 14 dias em um hotel ou em algum lugar onde essa pessoa vai ser avaliada pelos médicos, e depois, se ela não tiver nada, depois de 14 dias ela vai para casa e pode ficar com a família. E eu perguntava à pessoa, como foi a sua quarentena? E ela disse, padre, é muito difícil ficar sozinho. Padre, é muito difícil ficar isolado. E aí existe uma técnica no aconselhamento. Um dia, se vocês forem aconselhar, quiser ajudar alguém, vocês vão fazer algo chamado pergunta aberta, open questions. Você vai fazer uma pergunta aberta, mas é difícil mesmo? E aí a pessoa vai abrindo mais o coração, e você vai jogando alguma isca e a pessoa vai falando mais. E eu perguntei, mas é difícil mesmo? Mas você ficou sozinho mesmo? E ela disse, padre, não era totalmente totalmente sozinho. Por 10 segundos eu podia ver o médico. O médico se aproximava, colocava um aparelhinho no meu olho, via como que eu estava e nem conversava comigo e saía. E olha, quando nós estamos nas nossas casas, por mais que seja difícil, a família está junto, às vezes briga, às vezes um cansa do outro, mas não é o caso dessa pessoa, porque ela não tem coronavírus. Mas as pessoas que estão infectadas, elas não podem nem ver o médico se aproxima da pessoa que não dá nem para ver o olho, parece que está com uma pessoa de outro mundo, de outro planeta. Se uma criança ver um médico que está atendendo um paciente com coronavírus, a criança deve assustar-se, mas deve ser assim, porque a defesa do médico é a maneira que nós devemos combater e nos defender deste vírus. Mas olha a importância da comunidade, como que a solidão, como que o isolamento nos faz mal, como que o isolamento nos deixa doentes. Neste período de coronavírus vai morrer mais pessoas de depressão, de suicídio, do que com o próprio vírus. Porque a solidão nos faz mal. Então o Evangelho diz de forma muito clara, nós precisamos da igreja. Nós precisamos da nossa comunidade de fé, mas na igreja tem pecadores, tem mesmo. Uma vez uma pessoa me disse, não me confesso com o padre, porque o padre peca como eu. Então não procura mais o médico, porque o médico fica doente igual você. Resolvido, você não procura o padre porque o padre peca, você não procura o médico porque o médico também fica doente. Aí também não dá, né, padre? Às vezes nós queremos justificar algumas dificuldades, talvez algumas incompreensões que nós tivemos, ou até alguma preguicinha mesmo, com desculpas ou com raciocínios que não são bíblicos. Os discípulos de Emaús abandonaram a comunidade, Jesus foi atrás deles. Tomé tinha abandonado a comunidade, Jesus foi atrás deles. Jesus é misericordioso e quer nos salvar em comunidade. Mas agora entra a segunda parte da reflexão e outra belíssima. Como que nós devemos nos aproximar das pessoas que se afastaram da comunidade? Como que uma mãe deve tratar o seu filho que não quer mais ir na igreja? Como que a esposa deve tratar o seu marido que de repente abandonou a fé? Como que filhos, existem casas que os filhos vão na igreja e os pais não vão.
Existem casos que os pais trazem a criança na porta da igreja, colocam a criança na catequese, colocam a criança do lado do catequista para participar da missa, porque senão talvez não vai receber a Eucaristia, os catequistas vão ver. Então traz as crianças, a criança entrou, volta para casa. E aí depois acabou a missa, o pai volta e pega a criança. Então tem crianças, tem filhos que estão na igreja e os pais não estão. Óbvio, você que está ouvindo agora, você que está acompanhando essa reflexão, você participa, senão você não estaria acompanhando. Então agora entra uma lição para cada um de nós. Como que nós devemos nos comportar? Como que nós devemos reagir? Aqui entra a pedagogia de Jesus. Como que deve ser a nossa estratégia? Existem alguns que pensam, padre, nós devemos falar a verdade. Padre, nós devemos convidar. Padre, nós devemos chamar o padre para se aproximar desta pessoa. Como que nós devemos fazer? Nós devemos aprender com Jesus. O que que Jesus fez com esses discípulos de Emaús? Jesus se aproximou. Jesus se aproximou. O que que vocês estão falando pelo caminho? Como que você está? Jesus não condenou, Jesus dialogou. Jesus não convidou, Jesus se importou. Jesus se preocupou, Jesus se solidarizou. A melhor forma de nós trazermos as pessoas para a igreja, aproximarmos as pessoas de Deus, ajudarmos as pessoas a se aproximarem da fé, é quando nós nos importarmos, não com a fé da pessoa, mas com a pessoa como um todo. Por que a pessoa deixou a igreja? Quais são as dificuldades e os problemas que essa pessoa está vivendo no dia todo? Será que essa pessoa tem um problema de saúde? Será que essa pessoa tem alguma dificuldade na família dela? Nós que somos católicos, nós não vamos usar as pessoas para aumentar as estatísticas eclesiásticas. Nós não queremos trazer as pessoas na igreja para dizer que a igreja está cheia. Nós não queremos trazer as pessoas na igreja para dizer que a nossa comunidade está crescendo. Não, não. Jesus não agiu assim. Primeira coisa, respeite. 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 Eu me recordo, durante alguns anos da minha vida, eu não ia à igreja. E não queria não queria ouvir falar de Deus. Quando os meus pais falavam, principalmente minha mãe, eu me irritava, eu não queria saber. Então existem estratégias. Existem estratégias. A primeira delas, se importe com a pessoa. Pergunte como que ela está. Deixe ela falar. Deixe ela abrir o coração. Deixe ela desabafar. Deixe ela se expressar da maneira que ela quiser. Jesus caminhou do lado deles e ouviu aquelas pessoas. Esta é a pedagogia de Jesus. Jesus não condena, mas Jesus também não cai no outro extremo. Ah, não precisa. Às vezes as pessoas me perguntam assim, padre, o que é melhor? Uma pessoa que vai na igreja e depois acaba a missa, e depois sai da igreja e peca e fala mal da vida dos outros, uma pessoa que vive errado, ou uma pessoa que não vai na igreja e faz caridade, que ajuda o próximo, que faz o bem? Qual das duas que é melhor, padre? Nenhuma. As duas são ruins. As duas são ruins. Nenhuma. A boa é a pessoa que vem na igreja, participa da comunidade de fé. Como Jesus ensinou, quem viu o ressuscitado é quem estava em comunidade. Ah, mas eu não gosto da Sé, vai na igreja do Carmo. Mas eu não gosto dessa paróquia, vai na outra. Mas Jesus nos quer em comunidade. Qual que é o melhor? Em comunidade, acabou a missa, viver aquilo que nós aprendemos na igreja, no nosso cotidiano. Que Deus nos ajude a aprendermos a ter a misericórdia do Senhor. Que Deus nos ajude a amar e valorizar a igreja. O Padre encerra dizendo, e depois que Deus nos ajude a termos a pedagogia de Jesus. O Padre encerra dizendo assim, algumas pessoas possivelmente vão falar, padre, eu quero ir à igreja, eu quero ter a minha comunidade de fé, mas agora nós não podemos. Agora as igrejas estão fechadas. Graças a Deus aqui em Macau, e muito breve, daqui alguns dias, algumas semanas, se Deus quiser,
muito em breve a igreja também estará aberta para a missa aos domingos. Muito em breve, se Deus quiser e Deus queira que as igrejas se abram no mundo todo. Porém, muitas pessoas não podem ir à igreja. Papa Francisco acabou de lançar uma pequena carta, um pequeno texto, convidando. É interessante, a imprensa, as pessoas em geral, citam o Papa Francisco quando o Papa Francisco, entre aspas, porque muitas vezes não é o Papa Francisco, são pensamentos de pessoas por aí que falam, Papa Francisco é a favor de homossexual, Papa Francisco é a favor de segundo casamento na igreja e tudo, que não é pensamento do Papa Francisco. E aí a imprensa joga as informações. Mas aquilo que realmente é um ensinamento do Papa, muitas vezes as pessoas não dizem. Então o padre diz para você, o Papa Francisco acabou de lançar uma pequena carta, uma pequena mensagem aos leigos, dizendo assim: queridos leigos, agora é momento que a humanidade sofre, que as pessoas não podem ir à igreja. Faça da sua casa uma pequena igreja. Faça da sua casa uma pequena comunidade de fé. E o mês de maio está se aproximando, o mês de maio é mês de Maria. Rezem o terço em família. Pedido do Papa Francisco. Reze o terço em família. Padre, mas na minha casa não tem jeito. Reze sozinho. Daqui a pouco vocês também rezarão juntos. Peçamos a Deus esta graça. A graça de aproximarmos ou mantermos a nossa família próxima de Deus. Peçamos agora a graça e rezemos neste sentido, de aprendermos com a pedagogia de Jesus, nos preocuparmos com a pessoa como um todo, amarmos a pessoa como um todo e aprendemos que a melhor maneira de atrair alguém para Deus é nos preocupando, nos importando e nos envolvendo com os nossos irmãos. Que Deus nos ajude a termos paz, que Deus nos ajude a termos fé, que Deus nos ajude a termos a mesma alegria dos discípulos de Emaús, quando viram e quando reconheceram o Senhor.